Oi, pessoal! Hoje a gente está de volta com o nosso podcast Masters of Marketing, uma série especial oferecida pela ID TBWA. E aqui estamos com os nossos dois convidados, aqui o Stefan Koh e o Gerald Pilecamp, da Audi. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa campanha maravilhosa, um caso lindo. Eu sou super suspeita, porque sou fã de corrida, sou fã aí do nosso piloto do coração, Ayrton Senna. Eu queria saber de vocês um pouquinho, como é que esse projeto aí dos 30 anos da Audi, trazendo todo esse conceito do legado do Senna, como é que nasceu essa ideia? Conta um pouquinho pra gente. Quem começa? Bom, vou começar então, né, me apresentando primeiro, né, eu sou o Stefan Koh, sou diretor executivo de criação da ID TBWA. Estou há 5 anos na agência, há 2 anos trabalhando, tendo esse prazer de trabalhar com a Audi, né? Uma marca incrível e muito especial nesse momento, né? Quando a gente vem comemorar ali, celebrar os 30 anos da chegada da marca, quando a gente recebeu essa oportunidade, né? Quando a gente veio começando a conversar, ainda em 2023, qual seria a estratégia do aniversário da Audi para 2024, a gente já ficou super empolgado com as possibilidades que tinham na mesa. E naturalmente trazer alguma história com o Ayrton Senna, que foi o responsável por trazer a marca para o Brasil, foi logo de cara uma ideia que a gente levou em consideração. Não vou falar tudo agora, vou deixar o Gerald se apresentar um pouco, depois a gente continua falando mais. Boa. Boa tarde, muito obrigado, Thaís e pessoal, pela presença. Um prazer enorme estar aqui nesse podcast. Como o Stefan bem comentou, né, foi uma ideia que surgiu em 2023. Eu que estou na Audi há 16 anos já, tive o enorme prazer de assumir essa cadeira de Head de Marketing e Comunicação em 2023. E aí, quando a gente estava lá, tendo as primeiras conversas com a ID, a gente falou, 2024 é um ano muito especial para a Audi, a gente precisa criar algo muito bacana. Muito especial porque estamos comemorando 30 anos de operação aqui no Brasil. E é claro que a gente tinha que pensar em algo com o Ayrton Senna, porque foi ele que trouxe a marca para o Brasil. Foi ele realmente que escolheu essa marca há 30 anos atrás. E não poderia ter sido outra ideia a não ser essa. É claro que surgiram muitas outras ideias, né? A gente vai falar um pouco disso. Mas a gente também comemora 30 anos da Audi e também comemora, né, os 30 anos do legado dele. E para a gente isso é muito importante, porque a gente pensou em como conectar passado, presente e futuro. Então, passado, que foi a história que ele trouxe a marca para o Brasil, o presente é nosso, e como pensar no futuro. Porque a Audi sempre é uma empresa que sempre pensa no futuro, o que eu vou deixar de legado, o que eu vou deixar de presente, o que eu vou deixar de sociedade, como que eu vou encantar meus clientes no futuro, como que eu vou ser lembrado no passado, né, com as ações que a gente faz. E quando a gente olha o passado, a gente tem muitas ações também, né? Muitas coisas que marcaram muito o mercado brasileiro. E aí foi que a gente sentou com esse belo cara aqui, Stefan Koh. A gente deu uma folha em branco para ele e falou assim, Sté, você tem só as molduras, que é nosso budget, né? Que é nosso limite. O resto você desenha aí. Molduras importantes. Exato, super. Podia ser uma moldura maior, mais larga, mas tá tudo certo. Mas tudo certo. A gente fez uma moldura com borda bem fininha. E aí a gente começou a pensar em 2024 e saiu essa bela ideia de uma campanha que nos motiva e nos emociona bastante. Então, falando mais da ideia em si, né, como o Gerald falou, né, a gente foi olhar para alguma coisa que trouxesse o peso do passado, que tivesse relevância no presente e que pudesse deixar alguma coisa para o futuro. E aí a gente vem buscar a história do Ayrton Senna com a marca, porque como o Gerald estava falando, né, celebra-se os 30 anos da chegada da marca justamente nos 30 anos da partida do Ayrton Senna. Porque teve essa coincidência. O Senna, em março de 94, ele fez o lançamento oficial das importações da marca no Brasil. Meses depois, 1º de maio, ele faleceu. Então, quando a gente começou a criar essa campanha, a gente olhou e falou assim, gente, tem um senso de momento, de oportunidade, que não vai ter outro. Né? 30 anos do legado do Senna, todo mundo já vendo a quantidade de coisas que iam acontecer em redor do nome dele. A gente falou, cara, a Audi tem uma oportunidade única aqui, porque até a Audi tem uma história diferente. É o normal, a gente vê as marcas fazendo as homenagens do Ayrton Senna.
é muito uma homenagem ao legado dele, a saudade que ele deixou. E a Audi tem uma visão diferente, porque a Audi é um legado. Não é que ela vai falar de alguma coisa, não, ela. Ele trouxe a marca. Então a gente falou, cara, aqui tem uma oportunidade muito especial. E aí, criativamente falando, quando a gente começou a pesquisar o que a gente ia fazer, a gente encontrou essa outra história muito legal, que é a história do S do Senna de Interlagos. Que é uma história que as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso, mas a história é que em 89, na reforma do autódromo, o Ayrton Senna foi a pessoa que idealizou essa sequência de curvas para juntar 2 trechos de velocidade do autódromo. E que depois da morte dele ficou conhecido como S do Senna. Famoso. Super. Famoso. E aí a gente teve essa ideia maluca de, putz, já que a gente está pensando no presente e no futuro, vamos criar um legado novo para os fãs? Então a gente foi lá, mapeou, buscamos todos os dados da curva original do S do Senna de Interlagos. E aí a gente contratou uma empresa de tecnologia, a Bolha, um baita parceiro nosso, para fazer um script para algoritmos, inteligência artificial, para desenvolver uma forma da gente mapear pelo Brasil outros S's do Senna, curvas similares a essa. E é o que a gente está fazendo agora, né? A gente está mapeando o Brasil, cada curva que a gente encontra, a gente registra, a gente mostra a curva, a gente apresenta, colocamos placas lá nas curvas que a gente encontrou até agora. E a ideia é isso, criar essa homenagem que o que está acontecendo com as curvas que a gente já mostrou, já revelou, está mostrando que as pessoas estão abraçando e tá se tornando um legado, tá se tornando uma coisa legal. Nossa, super bacana, eu sou super fã, e eu achei interessante, dentro do conceito dessa história, além de ter isso que você falou, da Audi ser um legado, né, do Ayrton, também ter esse lado de mostrar o lado dele como empreendedor, como empresário, né? Não somente como piloto, né? Então, esse lado dele que era um cara muito visionário, né? Um cara que sempre teve aí uma visão para frente, um olhar para o futuro, né? A gente aqui na MMA, por exemplo, fala muito nisso, né? Como que a gente pode moldar o futuro entregando aqui alguma coisa sólida hoje, né? Então, esse viés foi muito interessante. E como é que está sendo o feedback dos clientes aí, dos consumidores? Você falou que o pessoal está abraçando, é sempre uma coisa muito emocionante quando a gente fala de ídolo, né? O Senna sempre foi um cara que levou o nome do Brasil para todo lugar. Como é que está sendo esse engajamento? Eu vou começar, depois passo a palavra para você, Esther. Voltando só um pouquinho também, Thaís, do que você falou, né? A gente viveu um pouquinho do lado Senna empresário. E é claro que depois do falecimento dele, a família, o Leonardo Senna, a Viviane, deram continuidade, né, com a Audi no Brasil. E a gente viu um outro lado da família, um outro lado do Senna ali, que é não muito conhecido, né? E a gente mostra, inclusive, também nesse documentário, um pouco do que foi esse lado que poucos conhecem do Senna. Então, isso é muito bacana. E os valores que ele tinha, né, e a família deu continuidade, são valores muito próximos que a gente também segue, né? E acompanha nas nossas atividades. E quando a gente fala em acompanhar, né, respondendo a tua pergunta de engajamento, é um pouco do que a gente percebe também no que está acontecendo agora com o público. A gente tem muitas situações que a gente tem clientes antigos de casa que eles falam, isso aqui, né, resgatou muitas lembranças minhas positivas que eu tive com a marca no passado, ou até que eu tive com os meus familiares, né? Porque quem não se lembra aqui do dia que ele faleceu, o que a gente estava fazendo, quem não se lembra dos domingos de manhã com algum momento familiar que você estava ali com teu pai, tua mãe, tuas crianças ali assistindo corridas, eu acho que esse é o nosso principal desejo, né? E aí, quando a ID apresentou pra gente a campanha, a gente chorou dentro da Audi Brasil, porque a gente se emocionou. Eu chorei também, tá? A gente se emocionou. E aí, quando eu chorei, né, algumas vezes vendo aquilo lá, eu lembrei do meu pai. E eu acho que foi isso que me deu ainda mais a sensação que eu estava no caminho certo de uma campanha. Porque se eu chorei, ou se conseguiu me emocionar, eu tinha certeza absoluta que eu também ia conseguir emocionar outras pessoas. E é isso que a gente talvez faz há muitos anos, né? Há 30 anos aqui no Brasil,
com a Audi, de emocionar pessoas, de buscar engajamento, de superação, de pessoas saindo da casa, indo até as curvas, né? Querendo realmente passar ali, tomando trechos e caminhando bastante até chegar nesse local. Então, assim, acho que é um pouco do lado do Senna, de superação, de emoção e lembranças emotivas, né? Que a gente tem quando a gente teve com algum fato que aconteceu com o Senna. Então, é isso que está acontecendo. Eu queria também que o Sté desse a visão dele, da parte de agência, mas no nosso lado de cliente, é isso que está acontecendo muito. E eu acho que você tocou num ponto muito interessante de falar também, que é a questão do Ayrton Senna empresário, né? Eu falei um pouco aqui sobre o projeto macro da questão do mapeamento, de descobrir as curvas, mas a gente lançou essa ideia com um documentário, né? A gente criou um mini documentário em parceria com a Discovery, que a gente foi mostrar um lado do Ayrton Senna que as pessoas não conheciam muito, que é justamente esse lado empresário, que é o lado da pessoa que idealizou o S do Senna, né? Num ano em que está todo mundo mostrando o lado piloto, o ídolo, a gente fez um documentário totalmente diferente, mostrando um outro lado, mostrando uma visão do Ayrton Senna e de pessoas que conviveram com ele. Então o casting é todo formado por pessoas que em algum momento cruzaram com ele, tiveram alguma experiência com ele, mas desse lado, né? Muito desse lado do empresário, do cara que idealizou a curva, do cara visionário que pensava no futuro, a própria família, o Leonardo Senna participa, e claro, um fã. A gente foi buscar no documentário um fã, porque é o fio condutor da história, porque o que a gente está fazendo é para motivar a sensibilidade, para trazer a emoção, para conectar a marca ao brasileiro. Então a gente trazer um fã era fundamental, e aí a gente fez uma pesquisa gigantesca, e a gente encontrou o Ney do Vale, lá de Manaus, um cara incrível. Abraço pro Ney, se ele estiver assistindo. Um cara super legal, genuíno, autêntico, um cara que tinha tudo que materializa um fã perfeito do Ayrton Senna. Deu nome pro filho, né? É isso. Então você pensa, o cara tem a tatuagem do Ayrton Senna, o cara vai e bota o nome do filho dele de Ayrton em homenagem ao Ayrton Senna. Aí tem a coincidência absurda de que quando ele vai registrar o filho, o escrivão, o cara que está registrando no cartório, chama Ayrton Senna. Então, que loucura isso, né? Quando a gente começou a ver essas coincidências, a gente falou assim, cara, esse é o nosso personagem, né? E aí a gente deu para ele a experiência que a gente gostaria de dar para todos os fãs do Ayrton Senna, que é a experiência de poder sair de onde ele vive, vem no autódromo de Interlagos, conhece o S do Senna, pilota um Audi no autódromo de Interlagos, vai no Instituto Ayrton Senna, vê toda a memorabilia, todos os itens que o Senna usou, que o Senna encostou. Então você traz uma experiência e leva ele para conhecer a primeira curva, que é Urubici, em Santa Catarina. Ele foi lá, ele revela a curva, ele é o responsável, ele é legal, ele até fala assim, poxa, eu me sinto dono disso daqui, né? Ele participou mesmo. Então, ele fala, poxa, eu vou sempre lembrar quando alguém passar em Urubici, poxa, eu tive aqui e tal. Então tem uma coisa muito legal, que a gente, com esse projeto, é isso que a gente quer fazer. A gente quer conectar as pessoas e fazer com que as pessoas pensem, putz, eu queria essa experiência, eu gostaria de ter isso aí também. Então, quando a gente lança com um documentário, mostra essa experiência de um fã, é quase que um convite para que os outros fãs também, putz, eu também quero passar por esse S do Senna, eu também quero ir lá conhecer, né? E pode ter um perto da sua casa. Não, e criar essa conexão com os clientes de uma maneira muito verdadeira, né? Dado que a própria empresa é um legado do Senna empresário, né? Sim. Então tem hoje em dia é muito importante isso, né? Não deixar de ter verdade em tudo que o anunciante faz, em tudo que a marca faz. Então, maravilhoso. Agora eu queria saber um pouco mais detalhes sobre essa parte aí super desafiadora de num país das dimensões do Brasil, que é basicamente conectado por vias rodoviárias, né? Que é o nosso principal aqui meio de transporte no país inteiro, de encontrar essas curvas e de mapear esses lugares. Como é que foi isso? Isso foi incrível, né? Incrível. E é aquela coisa... Intenso. E é aquela coisa que a gente fala sempre, né? O frio que dá na barriga, né? Então, quando a gente apresentou... Primeiro, quando a gente teve a ideia... Papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. A gente tem a ideia, a gente fala, é possível fazer isso? E aí, a gente, dentro da ID, a gente tem a IDX, que é um laboratório de inovação, e a gente já, quando vê uma ideia maluca dessa, a gente passa para eles para entender, vamos lá,
é factível, não é? E eles, a partir de bases de dados, de ferramentas que já existem, tudo, eles fizeram um primeiro levantamento e falaram, é possível. Se a gente tiver um parceiro de tecnologia que desenvolver alguma coisa mais profundamente, a gente vai encontrar. Porque a gente fez esse primeiro levantamento. Então, a gente, com essa segurança, a gente apresentou para a Audi. E aí dá aquele frio na barriga, eles perguntam, dá para fazer? A gente fala, dá para fazer. Vamos ter que encontrar o parceiro certo para a gente entender como faz. E aí foi isso. A gente buscou alguns parceiros, acabamos fechando com a Bolha, que é uma empresa de tecnologia super legal, que mais do que desenvolver uma tecnologia, ele desenvolveu uma metodologia. Porque é o que você falou, o Brasil é um país continental, muitas estradas, né, muitas vias, e a gente saiu fazendo essa mescla entre coisas que foram desenvolvidas para o projeto e coisas que usaram bases de dados já existentes, né, que a própria Bolha utilizou também. E é um trabalho que está acontecendo ainda. Né? A gente fez um mapeamento prévio, inicial, para conseguir levantar pelo menos a primeira curva, porque a gente precisava começar a história fazendo o documentário, então a gente precisava da primeira curva, que a gente encontrou lá em Urubici, e depois a gente seguiu mapeando, e a gente segue mapeando, trazendo outras coisas. E o mais legal de tudo isso, né, também acaba chegando um pouco na pergunta anterior, sobre a resposta das pessoas, é que, informalmente, as pessoas estão mandando pra gente coisas. Então, tem gente que escreve pra gente, por exemplo, essa semana mesmo recebemos um fã da marca, um fã da Audi, falando, eu quero ajudar a encontrar um S aqui perto da minha cidade. Cocriação. Como que eu faço? Entendeu? Então, as pessoas começaram a querer a fazer isso também, né? Muito legal. Colaborar, né? E a gente, como cliente, Thaís, a gente ficou ansioso também, né? Porque tudo que a gente faz, normalmente, tem que ter aprovação da Alemanha, da nossa matriz. E a gente ficou ansioso, porque a primeira pergunta que fizeram, dá para fazer, né? Dá para mapear, o Brasil é muito grande. Como que vocês vão ter essa inteligência? Que tipo de mapa vocês vão usar, né? Será que é verdadeiro realmente a curva? E aí a próxima pergunta que veio, quantas curvas tem? São milhares? São 5? São 10? São 5.000? Quantas curvas tem? E a gente fazia direto essa pergunta para vocês, né, Esther? E aí a gente falou assim, não sabemos. Vamos mapear, né? Vamos descobrir. Felizmente já descobrimos, né, algumas. Então, assim, a primeira foi o Urubici, que está no documentário, que ela também é um lugar muito bonito e é turístico, né? É o que dá mais engajamento ainda para as pessoas a visitar lá a região. E é aquele frio na barriga. Quantos mais vão ter, né? Mas já tem duas, né? Já temos duas. Sim. A A gente outra é aqui em revelou São agora Paulo, aqui né? perto de São Paulo, em Ribeirão Pires. A gente revelou ali na semana do GP do Brasil. Que tem um percentual bem alto, né? Isso, é isso que é importante falar disso. Porque quando a gente começou a mapear, cara, você encontrar uma curva idêntica é muito difícil. Porque a gente está falando de uma curva que fica dentro de um autódromo, né? É uma curva que tem uma extensão limitada por estar dentro de um autódromo. Ela tem o traçado, né? Então, a gente foi pegando esses parâmetros para buscar no Brasil. Então, em cima disso, a gente criou um coeficiente que dá uma porcentagem de similaridade. Então, por exemplo, lá em Urubici, 88 ponto alguma coisa por cento de similaridade. Essa daqui de Ribeirão Pires é 92 ponto alguma coisa. E a gente está mapeando isso, porque é aquela coisa, duas curvas em sequência, existe muito. Mas com o traçado exato, que a primeira curva é um pouco mais aberta, vem uma reta, depois uma curva um pouquinho mais reta, mais fechada. Ela é diferente, né? Inclusive, esse fã da marca que mandou pra gente, falando da cidade dele, ele mandou um lugar que a gente já olhou e falou assim, não, isso aqui não é um S, mas não é um S do Senna. Não é um S do Senna. Porque não segue o desenho, né? A extensão era muito grande. Porque foi isso, quando a gente começou a mapear, cara, duas curvas, esquerda e direita, você tem várias. Só que você tem curvas que, numa estrada, por exemplo, que faz a curva da esquerda, a curva da direita, que tem 1,5 km. Não dá para fazer 1,5 km, porque a curva de Interlagos tem 240 metros aproximadamente. Então a gente começou a fazer esse checking aí,
esse fine-tuning da curva em cima do traçado, do comprimento, do sentido. Então, a primeira curva tem que ser para a esquerda e depois para a direita, porque é o sentido do autódromo, né? Porque tem o S, tem o que vem para a direita. Então, a gente criou esses parâmetros para conseguir ser um S do Senna, para não ser simplesmente uma sequência de curvas em S. Legal. E é legal isso também que você falou, Gerald, que é quando... Tem muito a vibe do Senna, isso, de falar, quantas tem? Não sei, a gente vai descobrir, né? De falar, vamos... Superação. Vamos ver, superação, coragem ali, né? Super bacana. E aproveitando o gancho da gente ter falado aqui um pouco de tecnologia, de inovação, independente, aqui um parênteses, independente dessa campanha, tem alguma outra coisa muito bacana, muito diferente que vocês estão usando aí, novas tecnologias inovadoras aí na Audi como um todo? Na Audi para essa campanha, você pergunta? No geral. A gente gosta muito aqui de falar de inovação, de tecnologia, tá? Por isso que eu tô fazendo esse gancho. Então estamos falando com a marca certa, porque o nosso logo é Vorsprung durch Testing, né? Que no alemão, traduzido para o português, é a vanguarda pela técnica. Nossos carros são super tecnológicos, a gente sempre pensa na tecnologia antecipada ou naquela tecnologia que o cliente ainda não viu em nenhuma outra marca para trazer para nossos carros. E tem tudo a ver aqui na campanha também, porque uma tecnologia que o Senna, né, gostava muito é a tração 4, né, que combina super com esportividade, com passar num S. Então, assim, óbvio que toda a tecnologia que a gente está tendo aqui, que o Stefan mencionou para identificar, tem uma tecnologia de geolocalização, de inteligência e tal, mas a gente também tem muitas outras em nossos carros, em nossos serviços, nossos produtos. Eu acho que é isso que combina mais ainda com o lado dele, né, do Ayrton Senna, que, né, tirava de toda a tecnologia o máximo ali na performance nos domingos, né? E a gente vê isso acontecendo também na nossa campanha, o uso de um carro super tecnológico, um carro que hoje já está presente, que é o e-tron GT, que foi o carro que o fã, o Ney, usou também na gravação do documentário. Um carro de mais de 600 cavalos de potência, 100% elétrico, com 2 motores. Enfim, uma baita máquina ali pro documentário. E eu tenho certeza absoluta que se o Senna fosse vivo, ele estaria dirigindo um carro desse. A gente fez questão de colocar um carro que ele estaria dirigindo no documentário também. Maravilhoso. E eu queria saber, você comentou aí desse momento aí com o pessoal da Alemanha, né? Esses desafios sempre existem. Como é que foi depois a reação deles? Como que foi o feedback? Porque a gente já falou um pouco do feedback dos clientes, né? Como é que foi depois o feedback para a marca? Olha, no primeiro momento eles foram um pouco resistentes, né? Porque eu acho que o Ayrton Senna, ele é um cara conhecido mundialmente. Os números dele eram muito favoráveis. Eu acho que isso foi um dos fatores determinantes para a gente aprovar. No começo eles foram um pouco resistentes para entender como que seria essa campanha, como que ela tomaria forma. E junto com a ID a gente fez um plano 360. É claro que o documentário é o fim da pirâmide, né, a cereja do bolo, mas a gente tem uma estratégia de 360 graus que a gente apresentou para eles com todas as ações que a gente iria comunicar para ter os 30 anos de Audi do Brasil em 2024. Mesmo com a resistência deles, a gente bateu o pé e falou assim, isso realmente tem que acontecer, porque não teria timing perfeito, melhor do que esse, para a gente fazer uma campanha. Então a gente entendeu que se não fosse agora, a gente jamais poderia falar sobre isso novamente. Porque aquilo que o Sté falou no começo, 30 anos já do Brasil, mais 30 anos do falecimento dele, né, do legado dele. Então a gente falou, tem que ser agora. Se não for agora, a gente não faria novamente. E isso casa mais ainda com o momento que a marca vive. A marca está entrando agora, talvez, numa maior revolução ou renovação de produtos que vai ter na frente. Então, isso que o Senna sempre gostava de tecnologia, de novos modelos, acho que é um bom início, um bom starting point para a gente começar a falar no futuro dos nossos carros. Então, foi difícil a aprovação. Internamente também existiam alguns questionamentos, como que a gente vai fazer isso tomar forma?
Mas depois que a gente apresentou um vídeo, é um vídeo interno que eles usaram aqui para vender para a gente viu pessoas ali, os funcionários chorando, a gente conseguiu aprovar. Eu também peguei boa parte desse conteúdo, fui até a Alemanha, mostrei para eles o vídeo, mostrei para ele os números. O Senna é um cara que, como esportista, né, ele tem números superiores a outros ídolos de outros esportes. Todo mundo sabe quem que é o Neymar, o Ronaldo, o Pelé, o Ayrton Senna. Porém, diferente deles, todo mundo gosta muito do Ayrton Senna. Então, o likability dele é muito alto. E aí, com os números, com o fator emocional e o fator timing, a gente conseguiu aprovar isso de maneira categórica com a Alemanha. E que orgulho poder usar, né, Stefan? Assim, Muito. para agência, né? Eu já trabalhei 17 anos em agência, que é um orgulho, né? Tremendo. Não, é sensacional. É isso, né? O que o Guerreiro estava falando, né? Quando a gente olha os números da marca Ayrton Senna, é imbatível, né? Ele é uma marca global, mas quando você olha dentro do Brasil, é imbatível. Você pensa, um cara que já faleceu há 30 anos, ele tem 98% de reconhecimento de marca. Ou seja, 98% das pessoas do Brasil que você perguntar, Ayrton Senna, sei quem é. E desses 98, eu não vou precisar exatamente se eram 80 e poucos, mas assim, é uma qualidade de sentimento que ele deixa que é maior que todos, maior que Pelé. Ele é a marca mais adorada no Brasil, né? Então, quando surgiu pra gente a possibilidade de trabalhar com essa marca junto com a Audi, que é uma outra marca incrível, falou, cara, temos que fazer algo muito especial. Não é sobre fazer uma campanha simplesmente, vamos fazer uma série de 3 filmes. Não. Vamos criar alguma coisa diferente, uma coisa desformatada, que é isso que o Guerreiro estava falando. Foi difícil aprovar porque era uma coisa diferente. É um formato diferente, é uma coisa que não era simplesmente um roteiro pra gente fazer. Que vai na TV, uma campanha. E aí quando a gente pensa que a nossa peça de lançamento era um documentário, cara, documentário não existe roteiro. Uhum. A gente tinha, na verdade, uma guia de entrevista, né? A gente achou os personagens que a gente queria usar, a gente sabia que a gente ia ter coisas sobre a pista, sobre o autódromo, sobre o S, coisas sobre a Audi, coisas sobre a ideia, tecnologia, Urubici, tudo isso, e um fã conectando. Então a gente pegou o casting, os personagens, a gente colocou ali e tinha perguntas. Então como é que você mostra para os próprios clientes, né? Qual vai ser o filme? Não sei qual vai ser o filme. A gente tá fazendo, vai entrevistar todo mundo e a gente vai montar. Work in progress o tempo Work todo. in progress né? o tempo todo. Então você imagina aprovar isso ainda com alemães, né? Que entendem o tamanho do Ayrton Senna, sabem quem é o Ayrton Senna, só que não tinha algo material certinho para você falar, isso daqui, né? Era sempre uma coisa em construção e que continua sendo, porque a gente continua revelando coisas, a cada S que a gente encontra e revela é conteúdo novo, é coisa nova a se fazer, tem a experiência... Tem uma vida longa, né? Tem uma vida longa e é o que a gente estava falando mais cedo, né? As comunidades abraçam. Isso. Então, por exemplo, quando a gente pega o que está acontecendo em Urubici, que foi o primeiro S, que a gente tem um pouco mais de história foi no final de setembro, né? A comunidade abraçou, entendeu? A comunidade está querendo fazer mais coisas no entorno. Estão querendo construir um estacionamento perto. É uma coisa maluca quando você pensa... Vira um ponto turístico ali. Exato. Ali no... né? E aí quando você pensa, o que a gente fez no final das contas foi colocar uma placa. A gente identificou, né, a partir de tecnologia, tudo isso. Mas a gente falou e colocou uma placa falando, aqui, bem-vindo ao Oeste do Senna. E aí, a partir disso, a comunidade abraça. Então, assim, é uma experiência muito diferente. Sensacional. Então, agora, depois desse espetáculo de campanha, que eu quero ver nos Smarts o ano que vem. Com certeza. Eu queria entender aí como é que um projeto desse, com essa visibilidade, com esse residual, com esse resultado, como que ele pode influenciar futuras ações da marca? Bom, eu acho que a primeira coisa, assim, quando a gente estabeleceu o objetivo inicial, era conexão com o brasileiro, né? A Audi é uma marca que está há 30 anos no Brasil, é uma marca super desejada, é uma marca que vem passando por transformações tecnológicas, eletrificação, mudança de modelo, enfim, são várias mudanças.
Mas uma coisa que a gente nunca pode perder é a conexão com o consumidor, né? E esta ideia, este projeto, ele veio com esse objetivo, né? Como que a gente coloca a marca de mão dada com o brasileiro, né? Seja no mercado de luxo, seja em quem não tem condição de comprar o carro, mas fala assim, eu amo essa marca, eu quero ter o boné da Audi, né? A gente já viu aí, tem uma campanha antiga da Almap, que eram carros de outras marcas com as quatro argolas. Era isso que eu ia comentar. E isso existe até hoje, na verdade. O Harold me manda mensagem quase toda semana, ele passa, né, na rua, ele passa por um carro que tem as quatro argolas, ele tira a foto e me manda. Porque é uma verdade dessa marca, né? E o objetivo desse projeto foi fortalecer cada vez mais isso. Fazer com que esse elo, essa aliança do brasileiro com a marca ficasse cada vez mais forte. E aí a gente aproveitou esse momento muito especial do Ayrton Senna, de pegar essa marca amada pelo brasileiro, que é o Ayrton Senna, pegar essa outra marca super desejada e fazer com que isso fortalecesse. Então, a nossa expectativa é que isso traga um residual muito forte pro brasileiro com essa marca. Perfeito. Pra gente também, né, além disso que você falou, tem uma conexão muito genuína de passado, presente e futuro, né, que eu falei no começo. Porque a gente vai entrar na Fórmula 1, né? A partir de 2026, a Audi vai ter uma equipe dentro da Fórmula 1. E quando eu falei lá do timing perfeito para ter uma campanha, eu acho que esse é o timing perfeito para a gente falar um pouco do nosso passado, que claro que no Brasil está muito atrelado ao Senna e tudo que ele fez, né, trazendo a marca, mas quando a gente expande isso mundialmente, está atrelado muito ao automobilismo. A Audi sempre foi muito conectada em diversas categorias, como Le Mans, que a gente ganha 12 vezes já, DTM, que é uma competição que tem muito na Europa, agora, recentemente, competindo com o rally mais desafiador do mundo, que é o Rally Dakar, com um carro elétrico. E quando a gente fala, né, olha, o passado que a gente teve, o presente que a gente está vivendo agora com essa campanha e o futuro, eu acho que tem a conexão e o goal, né, o objetivo muito em comum com o que a Audi o que a Audi tem lá fora, que é essa geração de brand lovers, de amantes da marca, seja através de uma argola num carro, seja através de um boné, mas eu tendo ou não tendo um carro, eu realmente amo a marca e quero continuar, né, dando valor a ela e seguindo, né, a marca. Então... E importante isso que o Guilherme está falando, a questão, obviamente, a gente já tinha essa informação, né, da marca entrando na Fórmula 1 em 2026, então, mais uma coisa que fortalecia a gente trazer o Ayrton Senna para cá, né, claro. E agora a gente já sabe que o Bortoleto vai ser o piloto da marca. Sim, né? Olha. Então você pensa a conexão do brasileiro com essa marca. Nossa, eu acho que momento perfeito é pouco, né? Para tudo isso que a gente falou aqui hoje. Acertamos na mosca. Acertaram na mosca mesmo. Bom, gente, vou fechar aqui essa nossa conversa de hoje, mas pelo que deu para escutar, a gente vai ter caldo para uma conversa no futuro muito em breve aí, com muitas novidades. Então, estou ansiosa para ver essa campanha nos Smarts no ano que vem. Queria agradecer a presença de vocês, Stefan, Gerald, obrigado por terem vindo. Pessoal, esse episódio fica por aqui e a gente vê vocês aí no próximo.